Mais um vídeo de direito administrativo. Nós vamos nos situar nesse trabalho. O que falta para a gente ver ainda? Olha, falta controle e responsabilização da administração. Nesse assunto nós temos controle administrativo, controle judicial, controle legislativo e responsabilidade civil do Estado. Esses assuntos que eu estou destacando, nós veremos nessa aula e na próxima. Serão duas aulas. Então, esse assunto, controle administrativo, judicial e controle legislativo e responsabilidade civil do Estado, nessa aula e na próxima. Depois nós teremos ainda a lei número 8429, que é a lei de improbidade administrativa. Nós veremos algumas aulas e também temos, por último, a lei 9784 de 99, a lei de processo administrativo, que também cai muito em prova. Então, portanto, nós temos esses 4 assuntos para a gente falar. Controle e responsabilização da administração, a lei de improbidade administrativa, lei de processo administrativo, responsabilidade civil do Estado. Vamos lá, então, começar falando sobre controle e responsabilização da administração. Primeiro, o conceito amplo, controle da administração, por 3 doutrinadores. Conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos para fiscalização e revisão de toda atividade administrativa. Eu quero fiscalizar, eu quero rever, eu quero analisar os atos administrativos de todos os poderes. Portanto, isso é controle da administração. É a faculdade de vigilância, orientação, correção que um poder, um órgão, uma autoridade exerce sobre a conduta funcional de outro poder, sobre a conduta administrativa de outro poder. Esse é o conceito de Eli Lopes Meireles, o conselho acima da professora Fernanda Marinella. E nós temos ainda a Maria Silvia Zanella de Pietro, que diz o seguinte: o controle da administração corresponde a um poder de fiscalização, vigilância e correção que sobre ela exerce órgãos dos poderes judiciário, legislativo e executivo, com o objetivo geral de garantir a conformidade de sua atuação com os princípios que lhes são impostos pelo ordenamento jurídico. Existe todo um arcabouço, todo um ordenamento jurídico formado e estipulado anteriormente. Portanto, esses atos da administração, seja a administração em qualquer um dos poderes, eles devem estar ligados em conformidade com ordenamentos jurídicos. São conceitos abstratos para controle da administração. Dentro de controle da administração, nós temos controle administrativo, legislativo e judicial. Nós vamos estudar sobre cada um deles conforme está previsto no nosso edital. Esse controle pode ser prévio, concomitante ou posterior. Prévio antes do ato administrativo, concomitante durante o ato administrativo ou posterior após o ato administrativo. E nós veremos agora o que vem a ser controle prévio. É aquele anterior, vem antes do ato administrativo. Por exemplo, para a escolha do presidente do Banco Central, o Congresso Nacional vai fazer uma sabatina, vai avaliar esse nome e vai autorizar ou não. Então, autorização do Congresso Nacional para posse em alguns cargos do Poder Executivo. Exemplo, presidente do Banco Central. É o controle prévio de administração. Controle concomitante é durante o ato. Exemplo, o acompanhamento da execução orçamentária pelo sistema de auditoria. Existe auditoria interna e auditoria externa. Durante a execução orçamentária, durante aquele empreendimento, durante aquele gasto daquele orçamento que foi estipulado na lei orçamentária anual, o sistema de auditoria vai acompanhando para onde está indo esse dinheiro. É o controle concomitante do ato administrativo. E nós temos o controle posterior, após o ato. Exemplo, anulação de um ato administrativo por ilegalidade, por inconveniência, pela oportunidade. Nós temos aqui de controle posterior, externo, nós temos, por exemplo, o Tribunal de Contas da União. Ele vai avaliar as contas aquilo que o Poder Executivo gastou. Ele está ali vinculado ao Poder Legislativo e vai avaliar. É um controle posterior e também é um controle externo. Nós temos controle interno e controle externo. O interno é o controle que cada um dos poderes exerce sobre seus próprios agentes. Está no artigo 74 da Constituição, nós vamos ler daqui a pouco. E o controle externo, o controle exercido por um dos poderes sobre o outro, como também o controle da administração direta sobre a administração indireta. No controle interno, nós temos, por exemplo, lá no judiciário,
ele controlando os seus próprios atos administrativos. No Poder Executivo, a administração anulando um ato por inconveniência, oportunidade, por conveniência e oportunidade. E o controle externo, nós temos, por exemplo, o Poder Legislativo, controlando o Poder Executivo, ali auxiliado pelo Tribunal de Contas da União, e também o Poder Judiciário, retirando um ato administrativo, anulando um ato administrativo, por ele ser nulo, por ele ser ilegal. Então, controle interno, controle externo. Temos o controle prévio, concomitante e posterior, que é quanto a um momento, e nós temos o controle interno e controle externo. É quanto à extensão deste controle, quanto à extensão. Isso aqui é extensão do controle. Aqui é devido a um momento, aqui é a extensão do controle. Então, vamos falar o primeiro, controle administrativo. Controle administrativo é o poder de fiscalização e correção que a administração pública, em sentido amplo, administrativo, legislativo, judiciário, executivo, legislativo e judiciário, exerce sobre a própria atuação, sobre os aspectos de legalidade e mérito, por iniciativa própria ou mediante provocação. Na esfera federal, esse controle é denominado supervisão ministerial, está no Decreto 200 de 67. Abrange os órgãos da administração direta ou centralizada e as pessoas jurídicas que integram a administração indireta ou descentralizada. Vejamos o segundo ponto. O controle sobre os órgãos da administração direta é um controle interno e decorre do poder de autotutela que permite à administração rever os próprios atos quando ilegais, inoportunos ou inconvenientes, sendo amplamente reconhecido pelo Poder Judiciário, conforme as súmulas 346 e 473 do STF. Pessoal, controle administrativo. Só corrigindo aqui, quando eu digo em sentido amplo, eu quero dizer que é a administração direta e indireta, ou seja, as pessoas jurídicas que integram a administração direta e a administração descentralizada. Entra aqui as autarquias, as empresas públicas, as fundações públicas, por exemplo. Então, nós temos o controle administrativo e no Poder Executivo Federal, nós temos, exemplo, a supervisão ministerial como forma de controle administrativo. Nós já vimos o princípio da autotutela, que diz que o poder, que também é um poder, o poder de autotutela da administração, que ela permite rever os seus próprios atos. Isso é controle administrativo sobre os seus próprios atos. Tudo isso aqui nós já vimos nas aulas anteriores, nós sabemos disso. Agora, alguma novidade pode estar aqui nos meios de controle. Então, nós temos a fiscalização hierárquica ainda em controle administrativo. Esse meio de controle é inerente ao poder hierárquico. No poder hierárquico, nós temos a fiscalização hierárquica. O que é isso? O superior vai fiscalizar o subordinado. Depois nós temos a supervisão ministerial, aplicável nas entidades de administração indireta vinculadas ao Ministério. Supervisão não é a mesma coisa que subordinação. Trata-se de controle finalístico. Eu já falei isso, não existe subordinação da administração direta para indireta. Não existe. O que existe é controle. Esse controle é um controle finalístico. Existe um vínculo. O Ministério ele vai fiscalizar as atividades daquela administração indireta, daquela empresa pública, da sociedade de economia mista, daquela autarquia, vinculada àquele ministério. Exemplo, Ministério da Previdência Social, fiscalizando ali as atividades do INSS. Depois nós temos ainda os recursos administrativos. São meios hábeis que podem ser utilizados para provocar o reexame do ato administrativo pela própria administração pública. Recursos administrativos, em regra, o efeito não é suspensivo. Isso aqui não é muito importante para a nossa prova agora. Neste momento não é importante estudar esse processo. É importante saber que o recurso administrativo é um meio de controle a um ato administrativo. Alguém entra com recurso na administração. É um meio de controle administrativo. Por meio desse recurso, a administração será provocada para rever aquele ato. Mas sabemos, cuidado, que a administração pública ela pode rever seus atos sem ser provocada. É diferente da atividade jurisdicional e do controle judicial que nós veremos daqui a pouco. Então, depois nós temos a representação, denúncia de irregularidade feita perante a própria administração. Está disciplinada pela lei de abuso de autoridade.
Lei 4898 de 65. Nós temos ainda a reclamação, a oposição expressa a atos da administração que afetam direitos ou interesses legítimos do interessado, pedido de reconsideração, solicitação de reexame dirigida à mesma autoridade que praticou o ato. Essas modalidades estão aqui dentro da lei de processo administrativo que a gente vai estudar sobre cada uma delas. Recurso hierárquico próprio, dirigido à autoridade ou instância superior do mesmo órgão administrativo que foi praticado o ato. É a decorrência da hierarquia. E temos a diferente recurso hierárquico expresso, dirigido à autoridade ou órgão estranho à repartição, que expediu o ato recorrido, mas com competência julgadora expressa. Bem simploriamente aqui no recurso hierárquico próprio, um exemplo de alguém que tem uma multa de trânsito, foi negada, ele vai recorrer para um órgão superior hierárquico. Então, recurso hierárquico próprio. E o expresso é que a lei expressamente vai especificar que outra autoridade estranha àquela repartição poderá recorrer. Então, nós temos o recurso hierárquico próprio, que está ali no princípio da hierarquia, vai para o órgão superior, ali da mesma repartição. Já o órgão hierárquico expresso não é necessariamente está ali na repartição, mas a lei traz expressamente o nome de alguém, de algum órgão, de algum superior que vai julgar aquele fato. A competência julgadora no recurso hierárquico expresso é expressa por lei. É diferente da repartição que julgou aquele ato. Atenção, a administração pública faz controle de legalidade e legitimidade. Então, não somente no controle legislativo. A administração pública faz o controle de legalidade e legitimidade quando exerce a autotutela, revogando seus próprios atos por consequência de ilegalidade. Quando ela percebe que aquele ato é ilegal, ela não necessita esperar o legislativo ou o judiciário agir. Ela pode revogar os seus atos do princípio da autotutela quando ele for ilegal. Então, se cai em prova, somente o poder judiciário e legislativo fazem controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo falso. Do princípio da autotutela, a administração pública pode revogar seus atos por consequência de ilegalidade, não somente por conveniência e oportunidade. Tranquilo? Então vamos lá. Dessa forma, somente o poder legislativo exerce controle de legalidade sobre a administração pública. Se cair isso, está errado. Segundo é o controle legislativo. Vimos controle administrativo. O legislativo é aquele exercido diretamente pelos órgãos legislativos ou pelos tribunais de conta que lhe prestam auxílio. Pode ser de caráter político ou técnico-financeiro. O Tribunal de Contas da União, ele está ali no âmbito legislativo, ele auxilia o Poder Legislativo na tomada de contas, na avaliação, na busca e o controle dos gastos da administração direta. Não pode exorbitar as hipóteses constitucionais, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Eu já disse que um poder controla o outro, mas eu quero dizer agora que isso deve estar previsto na Constituição. Essa fiscalização, esse controle, deve se limitar às competências constitucionais, aquilo que está previsto na Constituição. Por quê? Existe o princípio maior que é a separação dos poderes. Um poder não exerce domínio sobre o outro, somente o controle. O controle alcança os órgãos do Poder Executivo e suas entidades de administração indireta e o Poder Judiciário quando executa a função administrativa. Dessa forma, eu disse que o Poder Legislativo ele pode fiscalizar a sua própria administração, o seu próprio âmbito administrativo. Ele pode fiscalizar a administração direta e também avaliar, controlar ali a administração do judiciário. O judiciário naquilo que tange a administração, o seu setor administrativo. O controle do poder legislativo, ele pode ser político ou controle financeiro. E nós temos que falar um pouco sobre controle político e controle financeiro. Político tem por base a possibilidade de fiscalização sobre os atos ligados à função administrativa e organizacional. Exemplo, artigo 49 da Constituição Federal. É da competência exclusiva do Congresso Nacional. Inciso 10.
fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, incluídos o da administração indireta. Observe que é uma previsão constitucional. No início no início desse trabalho, nós falamos sobre poder típico e poder atípico. E eu disse que o poder típico, princípio do legislativo, eram dois. Eram legislar e fiscalizar. Então nós estamos falando de poder típico, princípio do legislativo, fiscalizar e controlar diretamente ou qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Então isso é uma previsão constitucional, isso é um controle político. Essa fiscalização, essa função típica é um controle político do legislativo. Veja o que diz o artigo 71 da Constituição Federal. O controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União ao que compete apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título na administração direta e indireta, incluídas fundações instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargos de provimento e comissão, bem como as das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. O que interessa para a gente é essa parte principal. Estamos falando de controle legislativo. Este também é um controle político. Olha, estamos falando de admissão de pessoal, apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de admissão de pessoal. Está de acordo com a lei? Fere o princípio ali da imparcialidade, da isonomia, há concurso público, aquele que está assumindo esse cargo, ele não tem qualquer limitação. Então, isso é um controle político. Então, o Tribunal de Contas também vai auxiliar não só no controle financeiro, mas também no controle político. Desculpa, esse é o controle do Legislativo. O Tribunal de Contas, a sua função ali principal, ele foi instituído mesmo para este controle que nós veremos agora, que é o controle financeiro. Guarde que para apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de admissão de pessoal, seja na administração direta, seja na administração indireta, é controle político, é controle do legislativo, controle político. E nós temos aqui o controle financeiro. Artigo 70, ele vem dizer o seguinte, da Constituição Federal: a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Isso é no artigo 70. O artigo 70 da Constituição, ele fala de controle interno. O controle interno de cada poder, ele vai fiscalizar ali, vai haver fiscalização contábil, financeira, orçamentária, mas também traz a previsão do controle pelo legislativo. Portanto, o poder legislativo vai controlar essas entidades de administração direta e indireta quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, o abuso de gastos, aplicações de subvenções, renúncia de receitas. Tudo isso será exercido por quem? Pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai exercer o controle externo e vai fiscalizar todos esses atos aqui no controle financeiro do Poder Executivo. É lógico que também o poder interno de cada poder irá fazer isso, mas é a função aqui principal do Poder Legislativo. Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens, valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que em nome dessa assuma obrigações de natureza pecuniária, dinheiro. Quem está com dinheiro público, quem gere dinheiro público, quem toma conta de direito público, vai prestar contas. Em se tratando de direito público, vai prestar contas. Controle financeiro do Poder Legislativo, auxiliado pelo Tribunal de Contas da União. O controle financeiro, o TCU, Tribunal de Contas da União, é órgão integrante do Congresso Nacional que tem a função de auxiliá-lo no controle
financeiro externo da administração pública. Tribunal de Contas da União vai auxiliar no controle financeiro externo. O TCU e o Congresso, portanto, irão, entre outras, apreciar as contas do Presidente da República, julgar as contas daqueles que administram dinheiros públicos, fazer expensões, realizar auditorias, etc. Todo ano ali, haverá aquela avaliação de contas anual do Poder Executivo e o Tribunal de Contas da União vai auxiliar o Legislativo nesse controle, nessa fiscalização. Questão, pessoal, que caiu de concurso público em 2006, olha, o controle externo exercido pelo Tribunal de Contas da União quanto aos atos praticados pela Administração Pública Federal relativo a concessões de aposentadorias é característico do tipo concomitante, declaratório, jurisdicional, posterior ou prévio. É uma questão que a gente não leu esse texto, mas é só a gente pensar um pouco que a gente descobre que é posterior. Por quê, pessoal? O controle externo exercido pelo Tribunal de Contas da União. Se é um controle externo e é exercido pelo Tribunal de Contas, ele será posterior. Primeiro, o Poder Executivo, ele vai exercer ele vai gastar o dinheiro, ele vai exercer aquela execução orçamentária. Quem vai acompanhar a execução orçamentária concomitante é a auditoria interna do Poder Executivo. Ela vai acompanhar ali aquela execução concomitante ao mesmo tempo. Agora, posteriormente, vem o Tribunal de Contas da União, que vai avaliar, junto com o Congresso Nacional, as contas do poder da administração pública federal. É o controle posterior. E agora, o terceiro e último controle é o controle judiciário. É o controle realizado pelas instituições do Poder Judiciário sobre os atos da administração pública, quanto aos aspectos de legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, dentre outros, das regularmente mediante provocação da parte interessada, por vigorar na atividade jurisdicional o princípio da inércia ou da demanda, ou seja, o Poder Judiciário, ele não atua de ofício. Eu disse que ele estará na sua rede deitada, tomando uma aguinha de coco, esperando alguém o provocar. Então alguém vai notificar, vai enviar um mandado de segurança ao Poder Judiciário, aí sim ele vai levantar da rede, deixar a água de coco de lado e vai trabalhar. Portanto, é o controle judiciário mediante provocação. Ele vai avaliar a legalidade, a razoabilidade, proporcionalidade, dentre outros. Cuidado! Poder Judiciário, em regra, não entra no mérito. Poder Judiciário não avalia o mérito do ato administrativo, desde que o mérito seja proporcional. Eu já falei isso. Lembra que quando eu disse que havia uma prefeitura, o prefeito ele tinha dinheiro para fazer uma escola e fazer um hospital. Havia ali o meio termo. O que eu faço? Havia duas necessidades básicas. Ele escolheu uma ou outra. Não importa. O Poder Judiciário não vai intrometer, porque ele não avalia o mérito. Agora, está precisando muito de saúde, está precisando muito de educação. Aí ele vai e faz uma praça. Ele resolve fazer uma praça, um jardim com aquele dinheiro. Aí sim, o Poder Judiciário poderá adentrar o mérito, porque não é proporcional, não é razoável aquela atitude do Poder Executivo, da administração. Mas cuidado, para a prova, em regra, a gente vai marcar que o Poder Judiciário não avalia o mérito, e sim a legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, dentre outras. É o poder de fiscalização que o Judiciário exerce especificamente sobre a atividade administrativa do Estado. Alcança basicamente os atos administrativos do Poder Executivo, basicamente, mas também examina os atos do Legislativo e do próprio Judiciário quando realiza atividade administrativa. É vedado ao Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo e se restringe ao controle da legalidade, legitimidade do ato impugnado. Eu já falei, e para a nossa prova nós vamos marcar isso. Vamos marcar que ele avalia a legalidade e a legitimidade. Existe exceção? Sim. Nós falamos do caso da escola ali da praça, mas eu nunca vi em prova. Então, principalmente, nós vamos guardar isso, que ele não avalia o mérito, e sim a legalidade, a legitimidade.
Exemplo aí, um juiz anula um ato administrativo após ser provocado pela parte em função de uma legalidade do próprio ato. O ato era ilegal, alguém entra com recurso no Poder Judiciário porque a administração pública não quis rever aquele ato. Dessa forma, o Poder Judiciário irá agir. Ao perceber aquele ato ilegal, ele vai anular o ato administrativo. Ele tem o poder para isso, é o controle do Judiciário. De acordo com o que leciona Eli Lopes Meireles, os meios de controle judiciário são as vias processuais de procedimento ordinário, sumaríssimo ou especial, de que dispõe o titular do direito lesado ou ameaçado de lesão para obter a anulação do ato ilegal em ação contra a administração pública. Eu fui lesado, eu fui violentado no meu direito pela administração pública. Como? Qual meio? Como que eu vou resolver essa situação? Como que eu vou acionar o judiciário? Então são esses meios citados pelo Eli Lopes Meireles e esses meios estão na Constituição Federal, pelo menos a maioria. Vamos lá, mandado de segurança. Está no artigo 5º da Constituição, no inciso X, como é que lê isso em algarismo romano? É o 69, é artigo 5º, inciso 69. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Você passou em primeiro lugar no concurso público, olha que maravilha, concurso INSS, por exemplo, você passou em primeiro lugar e chamam o segundo e não chamam você. Como que você vai acionar o judiciário? Mandado de segurança, era um direito líquido e certo, não é amparado nem por habeas corpus, nem por habeas data. Mandado de segurança, você vai acionar o judiciário, leva ao advogado e ele vai anular aquele ato para que a administração pública te chame, já que você tem direito àquela vaga. Então, é uma das formas de comunicação da ilegalidade ou do abuso de poder. Nós temos ainda o mandado de injunção. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e cidadania. Você quer exercer um direito. No direito de greve, por exemplo, direito de greve, você quer exercer o seu direito. Isso já foi feito várias vezes, ou melhor, 3 vezes. 3 mandados de injunções foram impetrados, os 670, 708 e 712, dizendo: o senhor juiz, o legislativo não quer legislar sobre o direito de greve. Eu preciso desse direito, eu preciso exercer esse direito conforme a lei. Mas a Constituição diz que o direito de greve será de acordo com a lei. E essa lei ainda não existe. Então é uma forma de comunicar o Poder Judiciário para que ele comunique o Legislativo que ele precisa disciplinar uma norma constitucional. Ele precisa regulamentar. E já foi feito 3 vezes, mas até hoje esse direito de greve ainda não foi regulamentado. Portanto, o STF passou a admitir mandado de injunção com efeito concreto. E esses 3 aqui, mandados de injunção, eles foram impetrados por servidores públicos que queriam exercer o direito de greve. Portanto, o STF disse que, no que couber, aplica-se as mesmas regras do trabalhador comum, enquanto o Poder Legislativo não vem disciplinar esse direito de greve. Mas é só exemplos, pode ser por qualquer coisa. Você precisa exercer um direito e não existe, a lei ainda não disciplinou, a Constituição prevê aquele direito e não foi regulamentado. Então você comunica ao Judiciário que aquela lei precisa ser regulamentada. O Poder Judiciário vai comunicar o Legislativo, ele não obriga, ele comunica ao Legislativo que aquela lei precisa ser disciplinada. Então nós vimos mandado de segurança, mandado de injunção, temos ainda ação popular. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular o ato lesivo ao patrimônio público ou entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico-cultural, ficando o autor salvado com provada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Uma ação popular, portanto, o poder é você, cidadão. Cidadão, em sentido estrito, deve estar devidamente
inscrito ali na Justiça Eleitoral com os direitos políticos não suspensos. Ele tem que ser um cidadão ativo. Ele poderá então propor uma ação popular diante do judiciário para que esse ato lesivo, quando for ao patrimônio público, a entidade que o Estado participe, a moralidade administrativa e ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural. Ele vai propor essa ação para anular, para revogar aquele ato que for lesivo a essas condições. Nós temos ainda os mais famosos habeas data e habeas corpus. Habeas data para revogar, ou melhor, o habeas datas quando for necessário assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante constante em registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Caráter público, exemplo SPC, Serasa, ou para retificação de dados, quando não se prefira fazer em processo sigiloso, judicial ou administrativo. Aí nós teremos aqui o habeas data. Cuidado na pegadinha na hora da prova, porque tem que ser relativas à pessoa do impetrante. Eu quero um documento de carro. O documento do carro foi negado, você não entra com habeas data, porque documento de carro não é sobre a pessoa do impetrante, é sobre você. Você tem uma informação a seu respeito, você quer informação, é habeas data. Agora, documento de carro, outros documentos, certidão, isso não é para mandato, para habeas data. E nós temos ainda o habeas corpus, que ele tem natureza penal, é contra a prisão ilegal, contra a violação da liberdade. É para sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Nós temos o habeas corpus preventivo, sempre que alguém sofrer, ou melhor, quando alguém se achar ameaçado de sofrer, nós temos habeas corpus preventivos. E quando alguém sofrer, nós temos o habeas corpus repressivo, que visa anular aquele ato. O preventivo para proteger daquele ato. A ameaça da sua liberdade de locomoção ou quando aquela liberdade foi cerceada ilegalmente. Então, nós temos uma prisão ilegal ou um abuso de poder. Imagine uma prisão ilegal. Apesar, guarde isso para a sua prova, apesar de o habeas corpus ter natureza penal, alguém pode estar estranhando, por que a gente está estudando aqui? A polícia militar, ela está dentro da administração. A polícia militar é a mais visada, a mais comum, a mais conhecida e a que mais ocasiona essa prisão, esse tipo de prisão ilegal. Ela está no âmbito administrativo. A Polícia Militar é uma instituição que está na esfera administrativa. Portanto, a prisão em flagrante, apesar de estar prevista ali no processo penal, é um ato administrativo. Ela é um ato administrativo. O policial militar, quando ele faz essa prisão pode ser ilegal. E se for ilegal, vai conceder habeas corpus. Portanto, ele tem natureza penal, mas ele produz efeito ali também na esfera administrativa, seja por ilegalidade, seja por abuso de poder. Tranquilo? Terminamos, portanto, controle e responsabilização da administração. Então, na próxima aula, nós vamos falar, falta apenas agora responsabilidade civil do Estado, será um pequeno vídeo, nós vamos falar na próxima aula. E depois vai ficar faltando apenas 2 assuntos, a lei de improbidade administrativa e a lei de processos administrativos. Até a próxima aula.